Como encarar as finalizações? A gente pode olhar para um fim de ciclo com apego ou desapego, olhando o lado positivo ou olhando para o lado negativo. Nós é que escolhemos se o fim de um ciclo é uma bênção ou um castigo. Muitas vezes encaramos o fim de um ciclo como algo negativo. Por que isso está acontecendo? Deve ser algo espiritual. Ou podemos encarar como uma bênção, como uma oportunidade de seguir para um próximo nível. Vou explicar melhor. A vida tem seu próprio ritmo. É uma das leis do hermetismo, a lei do ritmo. A vida é movimento. E nesse movimento de contração e expansão, a gente tem oportunidades de rever os padrões. No momento de contração, somos empurrados a olhar para algum padrão. E é no momento de contração que ocorre o fim do ciclo, onde você é obrigado a olhar para padrões que já não se sustentam mais na sua vida. Padrões que te impedem de ir para um próximo nível de consciência. Quando a gente está nesses momentos de contração, de fim de ciclo, é porque já temos condições de quebrar aquele padrão, de elevar o nosso nível de consciência. Então, o fim de ciclo, ele é uma bênção. Quando passamos por uma decepção ou uma desilusão, saímos da ilusão. E isso é uma bênção. Sair do condicionamento, que as coisas só podem ser de um jeito. Só aquele jeito que é bom. Só se acontecer desse jeito eu vou ser feliz. Quando temos condições de quebrar crenças, para que novas crenças possam surgir, é preciso agir com flexibilidade e se abrir para o novo. Novo esse que você tem condições de enfrentar. Novo esse que você pode enfrentar usando sua criatividade, seus dons. Quando uma mudança acontece na nossa vida, se a gente resiste, se nos apegamos àquilo, estamos dizendo para Deus: eu não confio em você, eu não confio na vida. Eu não acho que a vida é um fluxo de abundância. Eu não acho que pode vir algo melhor. Eu preciso me agarrar àquilo. Quando, ao contrário da resistência, eu me torno flexível, eu estou dizendo para a vida: Deus, eu confio em ti. Vida, eu sei que existe um fluxo de abundância. E o novo vai ser muito melhor. Então, no fim dos ciclos, você pode resistir ou ser flexível. Dentro do padrão de resistência, a gente sofre, porque na expansão, no ritmo da vida, o que precisa ser quebrado vai se quebrar de qualquer jeito, você querendo ou não. E quando esse algo se quebra, é porque você tem condições de abandonar as velhas crenças e construir novas. Você tem dons, você é perfeito do jeito que você é, mas você precisa se movimentar. Você precisa ativar essa criatividade e falar para a vida: eu confio em ti, vida. Pode mandar o que for, porque eu tenho criatividade. Eu tenho meus dons e com eles eu posso resolver qualquer coisa. No movimento de contração da vida, onde acontece a quebra do padrão, quando a gente resiste, isso se torna insuportável. E por que resistimos? Porque nos mantemos na inércia, porque estamos apegados, porque sentimos culpa, por ganância, por necessidade de controle e por medo. E como vencemos tudo isso? Para sair desse lugar de resistência e ser mais flexível diante da vida. Não é fácil ser flexível, mas para nos tornarmos flexíveis, precisamos fazer o exercício de confiar na vida. Então vem o medo e você vai com medo mesmo. Mesmo sentindo medo, a gente tem que fazer um exercício de repetir: eu sou capaz, eu confio em Deus, eu confio na vida. Eu confio no fluxo de abundância infinita que corre para mim. Eu confio que sou criativa, que tenho dons para resolver qualquer situação. Quando eu me conecto com esse movimento de contração e expansão da vida, com amor, entendendo que eu sou capaz de quebrar padrões, que já estou pronta para subir o nível da consciência, adquirir novas crenças positivas para esse novo momento da minha vida, fica mais fácil abandonar os padrões antigos. Agir com flexibilidade é agir com amor. É olhar para você com amor e entender que você é capaz. É entender que você pode agir com coragem. Eu posso abandonar os antigos padrões que não tem mais nada a ver com a minha nova frequência. Porque se nesse momento de contração existe uma quebra de padrões, existe um quê de é insuportável ficar aqui, quando a gente expande, a gente tem uma nova visão, uma visão ampliada da vida, onde eu posso ver novas portas a serem abertas. No movimento de contração, aquilo que se quebra
não volta mais para o mesmo lugar. A nossa visão se expande, porque eu já tenho novas formas de me desenvolver dentro desse assunto. Seja uma relação, seja trabalho, seja família. A vida nos empurra para se desenvolver. Nesses momentos de contração, de finalizações, vem à tona aquilo que precisa ser olhado, as crenças que precisam ser revistas, sentimentos vêm à tona, máscaras caem, mas a gente não pode esquecer que a mesma força da mudança é a força da coragem. A mesma força que a vida traz a mudança, ela também traz a coragem. Nós é que escolhemos. Vamos resistir, nos segurar ao velho e ficar sofrendo? Ou vou abrir a mão? Ou vou desapegar? Vou confiar? Entregar para o universo? Agir com coragem? Expandir minha visão? E abrir novas portas. Eu sei que o medo vem, que as mudanças são difíceis, mas a gente enfraquece o medo confiando na vida. E para encerrar, eu quero deixar uma ferramenta para vocês, que é o diário espiritual, que pode ser muito útil para a gente abandonar o medo, para desapegar, para abandonar a culpa. O diário espiritual, como o próprio nome já diz, é um diário onde você faz anotações sempre, todos os dias. Mas para ele funcionar, você precisa de constância. Tem que ser todo dia. Muita gente, quando passa por um despertar espiritual, vai buscar conhecimento. É importante buscar conhecimento, mas o conhecimento sem prática, ele é vazio. Não adianta estar o tempo todo correndo atrás de novos conhecimentos se você não pratica, se você não faz a sua parte, se você não faz o mínimo bem feito. Não precisa de meia hora de meditação, não precisa virar vegano, você precisa de fazer o básico bem feito. Você precisa de constância, todo dia. Você vai pegar o seu diário espiritual e todo dia você vai parar e colocar ali para fora, em forma de escrita, a sua relação com a espiritualidade. Pode ser em forma de gratidão. Você pode escrever 3 afirmações de gratidão. Pode ser meditando, se conecta com a espiritualidade, se conecta com você mesmo e após aquele momento de meditação, você escreve. Mas tem que ser todo dia. O diário, ele te ajuda justamente nessa constância. Você vai ali, se você esquece, se você pula dias, quando você volta pro diário, você vê que você não está sendo fiel à sua constância. Então, o diário, ele te ajuda, é uma ferramenta que te ajuda a ter constância. E quando você alcança essa constância de fazer o básico bem feito, é melhor você fazer 10 minutos por dia bem feito do que querer fazer coisas muito grandiosas que você não dá conta. Quando você mantém a constância, você começa a ver a transformação. Por quê? Porque quanto mais você confia na vida, quanto mais você confia naquilo que você sente, mais você tem guiança do plano espiritual. Dentro desse processo de finalização de um ciclo, use o diário espiritual para se perguntar: para que isso está acontecendo? O que eu preciso aprender? Que crenças eu preciso abandonar? O que essa finalização traz para eu olhar? E encare com amor, sendo flexível, estando aberto às mudanças, estando aberto a abandonar padrões que não se encaixam mais com a sua nova frequência. O medo e o apego diminuem quando a gente se coloca em movimento. Então acredite, você tem tudo que você precisa para abandonar os padrões que não te servem mais e criar novas crenças que construam a vida dos seus sonhos.